O alvo de Satanás é a igreja. E aí a família então está correndo sério risco de servir a Deus. Você desanima de vir para a igreja. Ser submisso não quer dizer ser sujeita. Não causa uma oposição para não ser pisado. É sério isso que eu estou passando para vocês, irmãos. Se você quer ser próspero, foge disso. Ela ensinou o filho, porque se o pai e a mãe não estiver bem, é o alicerce do relacionamento. E ele tem que proteger a sua esposa, porque ele quer uma igreja gloriosa. Obedecei vossos pais no Senhor. Só que ele não consegue fazer isso direta. E a tua igreja será uma bênção. Efésios capítulo 5, versículo de número 22. Todos acharam? Meditando sobre a palavra de Deus, olhando para a igreja, nós podemos observar um risco muito grande que a igreja está enfrentando e está correndo nos dias de hoje. O alvo de Satanás é a igreja, só que ele não consegue fazer isto de uma maneira direta. E por que o diabo não consegue destruir a igreja de uma maneira direta? Porque Jesus disse assim que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Em que área o diabo consegue atingir a igreja de uma maneira indireta? Atingindo as famílias, porque a família é a extensão da igreja. Então Satanás, destruindo a família, ele consegue aos poucos ir acabando com a igreja sobre a face da terra. Você, como cristão, como igreja do Senhor, você tem que preservar a sua família, você tem que visar a sua família e procurar o bem-estar da tua família, porque se a família está bem, a igreja caminha bem. Mas se a família está sendo destruída, a igreja está aos poucos, de uma maneira indireta, sendo atingida pelo inferno. Hoje é o que eu quero usar aqui como tema para esta mensagem: a conduta da família cristã. E amados, nós precisamos entender qual é os planos de Deus para a nossa vida. Entenda uma coisa, amados, eu quero destacar aqui para vocês alguns princípios que se tornarão muito importantes para a tua vida. Eu quero revelar algo aqui para você nessa noite, para despertar você para uma verdade no mundo espiritual, porque às vezes nós visamos só o mundo físico, o mundo cósmico, mas eu quero dizer para você, amados, que a tua visão tem que ir no mundo espiritual. E muitos problemas que acontecem dentro da tua casa, nada mais é do que Satanás querendo atingir a igreja do Senhor Jesus. Porque quando você está com um problema dentro de casa, quando você está com um problema na família, você desanima de servir a Deus, você desanima de vir para a igreja, e com isso daí o diabo vai prevalecendo, o diabo vai ganhando força. Interessante que Paulo, ele vem citando aqui em primeiro lugar a mulher. Irmãos, a igreja, ela tem que ser submissa a Deus. Fica aqui uma pergunta, para as mulheres aí. Talvez você pode até perguntar assim, você mulher: mas por que eu tenho que ser submissa ao meu marido? O apóstolo Pedro, escrevendo ali em sua epístola, no capítulo 3, versículo de número 7, Pedro diz assim, vós marido, vivei a vida comum do lar com discernimento, tendo como consideração a sua esposa como a parte mais frágil, e não as trateis com amargura, para que não interrompam as vossas orações. Então por que a mulher tem que ser submissa ao marido? Porque ela é a parte mais frágil. O homem e a mulher são totalmente diferentes, mas essa diferença aí não causa uma oposição, muito pelo contrário, essa diferença faz com que um complete o outro. Olha o poder de Deus, amados.
Hoje tem muitas mulheres que dizem assim: eu não dependo do meu marido, né? Ou então tem um marido que diz: eu não dependo da minha esposa. Se esse pensamento ocorre, já há ali um indício do trabalhar do inferno na família, porque isso causa uma separação, uma divisão. E eu quero que você entenda, mulher, você depende do teu marido, e o teu marido depende de você. É importante você entender este princípio. Agora entenda uma coisa: por que a mulher tem que ser submissa ao marido? Porque a mulher não foi tirada da cabeça do marido para governar, para comandar. Então a mulher não pode comandar e nem pode também ser pisada pelo marido. A mulher foi tirada da costela, diz a palavra do Senhor. Ela foi tirada da costela para estar ao lado do marido. Ela foi tirada da costela que é debaixo do braço, porque isso daí mostra que o homem tem que dar um amparo para sua esposa. Agora, qual deve ser a conduta da mulher cristã dentro de casa? Irmãs, qual é o maior papel que você desempenha dentro da tua casa? Talvez você pode até pensar assim: é cuidar da casa, deixar minha casa arrumadinha, cheirosinha, bonitinha, para a hora que meu marido chegar, a janta está prontinha. Não é isso não. O maior papel que a mulher desempenha dentro de casa é ser mãe. A mãe é aquela que passa a maior parte do tempo com os filhos. É a mãe que inculca nos filhos as verdades que vão governá-lo na sua fase adulta. Agora, olha o trabalhar de Satanás, porque se a mãe não exerce esse papel, o futuro da igreja está prejudicado. E hoje, cadê que as mães se preocupam em ensinar a palavra de Deus para os seus filhos? Cadê que a mãe se preocupa em sentar com o filho e contar uma historinha da Bíblia para o filho? Não se preocupa com isso. O que ela faz? Pega um celularzinho: tó, filho, vai brincar. Quando a mãe faz isso, o futuro da igreja está prejudicado, porque no futuro aquela criança não quer saber de servir a Deus. Vou citar aqui alguns exemplos de mães que influenciaram os filhos. Rebeca, quem foi Rebeca? A mãe de Jacó. E Rebeca influenciou Jacó ao erro, porque ela influenciou Jacó a enganar o próprio pai. Olha, meu filho, coloca uma pele de carneiro no braço, vai lá e fala para o seu pai que você é Esaú, e ele vai dar a bênção para você. E olha o futuro que Jacó se tornou: enganou o sogro, só que foi enganado pelo sogro também. Enquanto Jacó não confessou diante de Deus que ele era trapaceador, que ele era enganador, que ele era mentiroso, a história de Jacó não mudou. Jacó não entrou na presença do Senhor. Olha para Joquebede, a mãe de Moisés. Ela ensinou a Moisés a respeito do povo de Israel, a respeito do Deus Criador. Ela ensinou muito bem Moisés, e na fase adulta, Moisés se preocupou com o povo de Deus e se tornou ali o maior líder do povo de Israel, amados. Influência de quem? Da mãe. Um outro exemplo que nós vemos aqui também na história, na palavra de Deus: a mãe do rei Lemuel. Lá em Provérbios 31, ela chega diante do filho: olha, meu filho, você é rei agora, só que toma cuidado com as mulheres, não vá se envolver com as mulheres. Meu filho, não vá se envolver com bebidas, porque isso traz miséria para o homem. Foi ali um grande exemplo. Então a mãe exerce o papel de influenciar, de inculcar na mente dos seus filhos a palavra de Deus. Nós vemos aí agora no Novo Testamento Maria, mãe de Jesus. Jesus, quando ele tinha 12 anos de idade, amados, ele estava lá dentro do templo, colocando ali os doutores da lei debaixo do braço, porque ele tinha um conhecimento muito grande da lei. E quem ensinou Jesus? A própria mãe dele. Ela ensinou o filho a palavra de Deus, a lei de Deus.
Andando um pouco mais na história, nós vemos aí um exemplo de duas mães que é maravilhosa. Paulo, ele vem ali advertindo Timóteo a respeito da fé, e ele usa como exemplo quem? A avó de Timóteo e a mãe de Timóteo. Ele diz: olha Timóteo, olha para a fé da tua avó Lloyd, e olha para a fé da tua mãe Eunice. Então a mãe exerce um grande papel dentro de casa, inculcar na mente dos filhos a palavra de Deus, e Satanás tem impedido disso daí acontecer, amados, porque as mães não se importam com isso. Para ficar livre dos filhos, dá o videogame, dá o celular, coloca desenho na televisão e não quer nem saber o que está passando ali, quer que o filho fique quieto lá, e com isso o futuro da igreja está prejudicado. Então a mulher que é sábia, que é temente a Deus, ela faz do seu relacionamento conjugal algo nobre. A mulher sábia, ela é fiel ao marido. A integridade da mulher é o alicerce do relacionamento, do caráter e da vida do casal. A mulher, quando ela é sábia, quando ela é uma mulher virtuosa, o coração do marido confia nela. A palavra que deve nortear a tua mente tem que ser o seguinte, como a Sunamita diz para Salomão, lá em Cantares capítulo 6 versículo 3, ela diz assim: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Quando isso acontece, o inferno cai por terra. Então tem mulher que tem aí um temperamento descontrolado, e isso causa humilhação na vida do marido, causa problema na vida do marido. Olha só, a Bíblia diz assim, amados, que é melhor o homem morar num eirado sozinho do que morar no mesmo teto com uma mulher rixosa e iracunda, ou então uma mulher briguenta. Tem mulher que é romântica um dia e ranzinza o resto da semana. Falei aqui sobre a mulher, chega, né? Chega. Vamos falar agora sobre os homens. Paulo vem citando aqui os homens. Verso 25: maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse deve ser o procedimento do marido, amados, a conduta do marido. Amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. Olha só, o marido não pode tratar a esposa como se ela fosse uma empregada, porque Jesus não trata a igreja assim. Muito pelo contrário, ele sempre providenciou tudo que a igreja precisa. Então o marido tem que providenciar tudo que a esposa precisa, reconhecer quem a esposa é ao seu lado, assim como Cristo reconhece o que a igreja é ao seu lado. O amor do marido é comparado com o amor de Cristo pela igreja. E quando o marido trata a esposa como empregada, o sentido da coisa está ao contrário, a igreja está correndo risco. Assim como Cristo ama a igreja, o marido deve amar a sua esposa, um amor que perdoa, que procura o bem, que causa ali emoção. Assim tem que ser, amados, o amor do marido para com a sua esposa, né? Um amor protetor, porque Cristo ele protege a igreja, e o marido tem que proteger a esposa dos perigos que o cercam, assim como Cristo protege a igreja das estratégias do inferno. Cristo sabe qual é a intenção de Satanás para com a igreja, e o marido tem a obrigação de saber qual é a intenção do mundo para com a sua esposa. E ele tem que proteger a sua esposa dos males que o mundo muitas vezes vem rondando a esposa. Tem momentos, tem dias que a esposa está triste, está chateada, né? E o marido precisa entender isto, amados. Olha só, o marido tem que orientar
e ensinar a esposa, assim como Jesus orienta e ensina a igreja. Maridos, você tem que ser todo a ouvir a sua esposa, assim como Cristo tem tempo para ouvir a igreja. Então, seja qual for o lamento que a tua esposa for levantar, você tem que sentar para ouvi-la. Sabe por que eu falo isso? Se você, marido, não der atenção para a tua esposa e ouvi-la, lá fora tem quem faz isso, viu? Satanás vai colocar diante dela alguém que faça isso, para a tua família correr risco e a igreja ser atingida. E muitas vezes o nosso casamento está tendo problema, porque não queremos dar esse tempo para nossas esposas. E com isso daí, com esse relacionamento dentro de casa, a igreja vai fortalecendo. Lembra o que eu falei para vocês? A nossa casa é uma extensão da igreja. E se a nossa casa, a nossa família está com problema, a igreja vai estar com problema, amados. O marido, ele tem que fazer da esposa uma esposa que se sinta segura, porque Jesus traz essa segurança para a igreja, amados. Olha só, o marido tem que dar o melhor de si para a esposa e prepará-la para o dia a dia da vida dela. Você, marido, tem essa responsabilidade, dar o teu melhor para a tua esposa e preparar ela para o dia a dia dela. Sabe por quê? Jesus deu o melhor dele para a igreja, para preparar a igreja para o dia a dia. Sabe qual é o melhor de Jesus? O Espírito Santo. Então Jesus deu o melhor dele para a igreja, que é o Espírito Santo. O que o Espírito de Deus faz na nossa vida, amados? O Espírito de Deus, ele nos consola. Nas horas da nossa tristeza, o Espírito Santo nos consola. Você, marido, quando perceber que a tua esposa está triste, você tem a responsabilidade de ir até ela e consolá-la. O Espírito Santo, amados, ele nos conforta nas nossas horas de dor. E o marido tem a responsabilidade de confortar a esposa no momento em que ela está sofrendo, no momento em que ela está às vezes acamada. O marido tem que estar ali confortando a esposa. O Espírito Santo, amados, ele nos convence dos nossos erros, das nossas falhas. Ele nos convence que nós precisamos de Deus. O marido tem que convencer a esposa também de que muitas coisas que ela está fazendo não é certa e mostrar para ela o caminho melhor. O Espírito Santo, ele nos capacita, e o marido tem a responsabilidade de capacitar a esposa para o dia a dia dela. O Espírito Santo, amados, ele intercede ao nosso favor com gemidos inexprimíveis, e o marido, ele tem esta função de interceder pela esposa, lembrando que ela é a peça fundamental da casa, do relacionamento, da vida dele. Assim como a igreja é a peça fundamental da vida de Cristo, irmãos. Foi por você, foi pela igreja que Cristo morreu, e é pela tua esposa que você, marido, tem que dar a vida, tem que dar o melhor seu. O marido, ele tem que visar a esposa dele, a pessoa mais perfeita sobre a face da terra, porque Jesus, ele olha para a igreja e vê algo perfeito. E o homem, o marido, ele tem que ver a esposa dele como a mulher perfeita. Olha só, o marido deve se preocupar com o bem-estar da esposa, assim como Cristo se preocupa com o teu bem-estar. Às vezes o homem tem o prazer de pagar aí R$2.500 em rodas para o carro, mas não tem a capacidade de comprar um perfume de R$25 para a mulher. E se ela quer um perfume de 150, então você está louca, mulher, mas gasta 1.500, 2.000 no carro. Jesus, ele não mede esforço para presentear a igreja, porque ele quer uma igreja gloriosa para ele. E o marido tem que olhar para a esposa e ver a esposa assim também, uma mulher gloriosa, a qual ele possa admirá-la.
Jesus quer uma igreja sem mancha. Então o marido sempre tem que honrar a esposa, porque quando o marido desonra a esposa, isso causa uma mancha no sentimento dela, na emoção dela, no coração dela. O marido que honra a esposa, ele está aí providenciando para ele uma mulher sem mancha, uma mulher perfeita. O marido deve providenciar também tudo para que a esposa seja sempre bela, assim como Jesus providencia tudo para a igreja ser uma igreja linda, maravilhosa, bela. Tem homens aí que admira a mulher dos outros, mas não tem capacidade, não tem coragem de investir na sua mulher para que ela fique bonita igual a mulher do outro. Chega de falar dos homens agora, né? Já ouvimos bastante. Talvez você esteja dizendo aí assim, ó, graças a Deus que eu não sou casado, mas é filho. E Paulo vem dizendo aqui, ó, filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isso é justo. O filho tem que obedecer o pai a qualquer preço, pai, mãe. Então, quando há uma quebra de relacionamento, de fidelidade no casal, isso vai trazer desobediência para os filhos. A obediência, amados, é o princípio que deve ser ensinado para os filhos. Queremos que os nossos filhos sejam uma bênção, mas para isso precisamos ensiná-los no Senhor. Nós devemos ensinar os nossos filhos no temor do Senhor. Por quê? Porque é uma ordem de Deus, tá? É o primeiro princípio, é uma ordem de Deus. A Bíblia passa a ser uma regra de fé e conduta para a criança. Segunda coisa que nós devemos ensinar a criança no temor do Senhor, porque isso é justo. A desobediência desonra os pais. Agora, a disciplina deve ser, amados, dentro dos padrões bíblicos. Eu quero citar aqui alguns versículos para mim terminar essa mensagem. E não adianta você dizer que honra a Deus se você desonra seu pai e sua mãe. Não adianta você dizer que tem temor de Deus se você não tem temor do seu pai e da sua mãe. Olha o resultado de quando o filho não honra o pai e a mãe. Provérbios capítulo 30, versículo 17, diz assim, ó: os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os filhotes das águias os comerão.